múltiplos fatores. A depressão ela não tem uma causa única, né? Ela ainda a causa em si da depressão ela é desconhecida, mas a gente sabe que ela é um conjunto de fatores biológicos, psicológicos e sociais, de angústia, inclusive. Então, assim, a gente precisa entender isso no todo. Uma das formas de prevenir é a gente entender que a criança, ela precisa de cuidado, a criança, ela precisa de proteção. E isso está escrito na lei, mas numa prática, o que, que a gente tem visto a partir do discurso dos próprios adolescentes? Meus pais são monstros. E isso não é dentro de um discurso histérico, né? Não é dentro de um discurso de menino que não sabe o que quer, ou que está só querendo falar mal. Não, é discurso de alguém que está sendo aliciado, de alguém que tá assistindo a violência dentro de casa, de alguém que pai e mãe passam o dia fora e ele não tem com quem ele trocar informação, ele não tem cuidado, não existe uma rede de apoio familiar. Então, assim, quando você for pensar em ter filho, você tem que entender que isso é de uma responsabilidade muito grande. Esse filho vai ser o adulto de amanhã. Então, assim, ele precisa de cuidados, né? E aí, se você me deixar, eu vou sair falando. Não, não, você fica à vontade. Então, o que eu observo, então, que não é só ele que está doente, na verdade, há um entorno dele, a família, né, os ciclos por onde ele vai caminhando e a família voltamos àquela velha história, a, a célula máter da sociedade, a família, quer dizer, o processo, e você está voltando aqui ao início da vida, que antes não se ligava, hoje a gente sabe que os impactos começam ainda dentro do próprio útero materno, Isso, tem que depois ver. esse bebê vem aqui para fora e aí começa. Eu vou me permitir, inclusive, misturar aqui o assunto. Eu tenho acompanhado, por exemplo, uma novela da Globo, que é O Pantanal. Aquela história do filho que separou do pai, e eu vejo os diálogos e fico atento muito para os diálogos dos dois. E ele fica ali e o pessoal diz, mas esse cara trata muito do pai. Mas eu fico pensando, quantos anos longe daquele pai? Ele não teve relação nenhuma, e agora ele vai ali, eles estão num choque diário, por quê? E muitos talvez estejam nos ouvindo agora, no teu dia a dia de atividade, Fabiana, você deve indicar. Você me falou que eles dizem, meu pai é um monstro. Eu já vi adolescentes falando em conversas assim, que sonham inclusive com esses pais como se fossem monstros, não como pessoas. Então, o que fazer? Como é que é a abordagem de vocês nessas histórias, o acompanhamento? Dá para trabalhar com eles isoladamente ou tem que ser dentro do ambiente familiar? Não dá para separar? Então, o tratamento aí vai muito de profissional para profissional. Eu entendo, como terapeuta ocupacional, que não tem como você tratar um adolescente se você não conhecer esses pais, se você não orientar esses pais, que na grande maioria das vezes também estão adoecidos. E eu sou funcionária pública, então o meu público é um público mais carente de informação, de educação, inclusive de saúde, né? Apesar de que a gente tem melhorado muito na atenção primária, a assistência na atenção primária nos dois municípios. Então, assim, um adolescente, você precisa saber desses pais o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, eu pego adolescentes que vêm com discurso de ter sido violentado pelo próprio pai, por primos, por mães que não dão importância a isso, porque é, são pessoas que são os que deveriam proteger, e aí é uma criança, um adolescente que chega e fala, eles dizem, eu estou falando em cima do discurso deles, eles falam que a pessoa diz que é mentira, que não é verdade, muitas das vezes esse pai, ele é o provedor, então não é interessante se deparar com uma situação dessa, né, porque vai trazer um conflito aí, vai trazer um rompimento, e pais que usam drogas, pais que se agridem dentro de casa, pais que educam a achar que batendo é a solução. A gente tem que entender que uma criança, ela não nasce com conceitos. Ela vai aprender os conceitos de cada coisa, de cada situação no meio familiar. A família é a primeira instituição que a gente chega e já adentra, né? Então, assim, a família ela é responsável pelo desenvolvimento integral dessa criança,
tanto físico, quanto psicológico, quanto social. Então, assim, é necessário que se entenda isso. E aí, uma vez que o adolescente chega, que traz esses discursos, você tem que convocar esse pai e essa mãe para tentar entender o que está acontecendo. Com relação à novela que você falou da ausência do pai, né? Pai e mãe são duas figuras que são referências insubstituíveis. Óbvio que pode acontecer de ter alguém que faça isso, né? Uma mãe adotiva, um pai adotivo, um tio, um avô, mas o fato de ter um pai, ter uma mãe biológico, isso é algo que existe, é inegável e ninguém vai substituir. A gente veio de alguém, né? O ser humano veio de um pai, veio de uma mãe. Então, eles têm, quem não tem, eles têm curiosidade de saber. Por isso que muitas das vezes vão em busca. Eu quero saber minhas referências genéticas. Até porque também as doenças, elas têm um componente genético, né? Uma herança genética. A depressão, inclusive, ela também conta com um componente genético. Então, assim, é importante sim que a gente trate a família. Muitas das vezes esse pai também sofreu violência na sua criação. A gente vem de uma geração um pouco mais rígida, né? Anterior a gente ainda era mais rígido ainda. A gente, eu digo assim, hoje a geração, as pessoas de 40 anos vêm de uma geração rígida, as de 60 de uma geração mais rígida ainda. Só que assim, atualmente, a gente está até falando da geração Y e Z, não sei se você já tomou conhecimento, que são os que já nasceram de 81, de 95 para cá, que são as gerações dos ansiosos, né? São os jovens que não gostam de ser frustrados, não sabem lidar com a frustração. A frustração, ela é aprendida também na educação, na primeira infância lá. É importante os filhos terem atenção no sentido de que ele tem que receber sim, mas ele também tem que receber não. Só que esse sim e esse não precisam ser passadas de forma afetuosa. Por que bater, né? Eu falei essa questão do bater, eu vou citar um exemplo aqui porque isso é muito comum a gente ver nas comunidades. Crianças de 1, 2 anos apanhando. Uma vez eu fazendo uma visita, eu indo visitar um paciente, uma criancinha, acho que de 2 anos, ela foi correr para o meio da rua. E a mãe pegou esse menino em um dos braços e bateu, e bateu, e bateu. Eu pedi para o motorista parar. E eu disse, mãe, não faça isso, ele não entende. Me diga o que uma criança de 2 anos entende de um conceito de atropelamento, de morte, de fim. Ela não tem essa noção. Então ela apanhou para não ir para o meio da rua porque a mãe não sabia falar com essa criança. Então, assim, por que espancar, né? Aprender através do espancamento. Existem acordos. Dar atenção, você tem um filho, você tem que dar atenção. A criança ela é sensorial, o bebê é sensorial, a criança ela é sensorial, é a porta de entrada, é o carinho, é o toque, é o sorriso. Os relacionamentos hoje estão pobres disso, né? Hoje a gente vê pais que não conseguem saber do que seu filho gosta, não sabe do que seu filho gosta de comer, não sabe do que seu filho gosta de fazer, não sabe o que seu filho assiste pela internet porque delegam a terceiros. E é muito diferente a atenção de um pai, de uma mãe e de um terceiro. A atenção de um pai e de uma mãe, ela é para ser algo sobrenatural, se puder dizer assim. Porque os filhos dependem. O filho, ele praticamente já nasce amando, né? Aquele cuidador. Você vê aquela relação do bebê, que enquanto mama está olhando do olho ali da mãe, isso tudo conta psiquicamente. São representações psíquicas que vão para a vida. Então, assim, a gente precisa cuidar dos nossos meninos, das nossas meninas, das nossas crianças, para que não chegue na adolescência com esse comportamento suicida. O que é um comportamento suicida? Ele segue 3 categorias, né? A ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio consumado. Então, se você pegar cartas de jovens, adolescentes que se suicidaram, quase todas elas estão falando de negligência familiar, da menina que é estuprada pelo padrasto, da menina que avisou a mãe não deu importância, dos pais que agrediam. Recentemente eu atendi um usuário de droga
e ele estava em crise, e ele falava assim, chorando copiosamente: meu pai nos abandonou com 5 anos de idade. Então, assim, gente, o nosso propósito, né? Como eu lhe falei, a gente tem uma responsabilidade social com isso. É a nossa sociedade, são nossos adolescentes, são as nossas crianças. Inclusive, amanhã é um dia que marcam duas datas importantes. É um dia de elucidação do abuso sexual contra a criança e também um dia de referência à luta antimanicomial, né, dessa trajetória do tratamento psiquiátrico para um tratamento em saúde mental aberto. Então, assim, ambas, elas querem garantir um direito que nós temos. Então, assim, a gente precisa fazer valer nossos direitos. Principalmente garantir os direitos de quem não consegue, de quem não tem como se proteger. Então, assim, uma criança que está num ambiente de violência, ela vai pedir ajuda aonde? Ela vai correr para onde? Para onde que ela vai? Então, assim, às vezes até acontece, né? Como tem a lei do, acho que é o garotinho Bernardo, lá do Sul, que ele foi pedir a promotoria. Ele foi dizer que estava sendo violentado e aí, né, por questões outras, o menino foi assassinado. Então, assim, a gente precisa voltar o nosso olhar para o cuidado com as nossas crianças e adolescentes. O adolescente está entristecido. O adolescente tá não querendo realizar atividade nenhuma. E antes de você pensar que ele não quer fazer nada, você tem que pensar que ele pode estar com sintomas depressivos. E aí você, de alguma forma ou de outra, você tem que tentar pesquisar isso, investigar isso. E os pais precisam fazer uma autoanálise de como estão se comportando. Porque não é interessante você ser um pai também super protetor. Então é isso. E se você me deixar, eu vou sair falando. Bem, eu estou com meu tempo estourado, eu tenho 2 minutos ainda aqui, então eu queria deixar. Amanhã, inclusive, eu estava olhando nas datas aqui, amanhã é um dia que você para pensar sobre isso, mas isso é um dia, é diário, gente. Dia. Pelo que Fabiana nos colocou, Fabiana é uma terapeuta ocupacional que gentilmente veio hoje conversar com a gente. E olha, ela tocou o dedo aqui em feridas. Eu tenho certeza que isso aqui pode, algumas pessoas até baixar o volume do rádio, não querem ouvir porque fogem. Às vezes para o pai, os pais são fugidios, né? Ah, não, porque eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Eu sempre digo, uma vez um amigo me ligou, não, cara, me ligaram de madrugada dizendo que meu filho estava na delegacia. Eu falei, ó, ali foi o ápice do negócio, mas ele deve ter dado sinais e tu deve ter percebido. O que acontece, Fabiano, só para concluir, parece que os pais às vezes fazem de conta que não veem. As situações são muitas que tu vives no dia a dia com esses atendimentos. Sim, acontece muito dos pais viverem suas próprias vidas, né? Viverem seus próprios momentos e os filhos acabam que ficam em segundo plano. Ou então porque acham que o menino é criança e não entende mesmo, ou então porque não vai deixar essa criança atrapalhar a vida deles, ou então porque eles acham que se justifica o fato de ter que trabalhar. Sim, todos precisam trabalhar, mas o fato de você trabalhar não diz que você não pode tirar uma hora, algumas horas do seu dia, da sua semana, para você sentar e conversar como foi com seu filho, como foi na escola, como foi brincando na rua, como foi na casa do tio e da tia. Observar esse menino seu todo, né, para que ele possa ter um espaço de escuta, para que ele possa ter um espaço onde ele expresse o que ele sente, porque isso é fundamental. Todos nós precisamos de atenção, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos ser tocados, nós precisamos, nós, e a criança então que está em formação muito mais. Fabiana, esse assunto não se, ele se esgota aqui agora, porque meu tempo é ingrato. Uhum. São 7h45, mas eu quero agradecer muitíssimo por ter vindo colocar esse tema e vou torcer para que você não demore muito para voltar aqui, porque esse tema ele deve permanecer. Muitos acham, não vamos falar dessa palavra e tal, mas sabe o que é isso? Eles estão fugindo disso. E eu repito, a orientação da Organização Mundial da Saúde é assim: encontre uma forma, mas coloque na pauta, porque muitas dessas pessoas que nós perdemos poderiam ter sido evitadas. Muitos estão nos ouvindo agora. Então, Isso, eu queria deixar só mais assim uma autorreflexão para as pessoas. Pensem, pensem no amor. Como é que está esse amor dentro da casa de vocês? Pensem em vocês se sentem amados, não sei, os adultos.
Você se sente amado, não se sente amado? Como é que eu amo? Será que eu tenho como melhorar? O que que eu posso fazer? Porque assim, o amor, gente, ele é a base de tudo. Mas o que eu tô falando não é do amor meloso, mas é do amor da atenção, do amor do cuidado. A gente precisa melhorar essa sociedade que a gente vive que tá tão violenta, e a partir daí, do dia a dia. Muitíssimo obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, É, conheci você pessoalmente, essa voz tão conhecida, tão suave e gostosa de se ouvir todas as manhãs. e ela está a serviço, né? Como eu falei aqui para a Fabiana, eu comecei o terapia ocupacional e acho que o rádio ele pode ser esse multiplicador dessas mensagens. Hoje você trouxe uma mensagem de esperança aqui para Sim, gente eu me apaixonei por terapia ocupacional quando vi. Já falei isso ao Vanderlan, aliás, a PAI essa semana está com uma semana para as mães lá, eu tenho acompanhado, e é super importante que nós possamos usar os meios de comunicação para. Acho que eu não lembro agora o nome do. Foi o criador das Paulinas, ele disse que é a comunicação a serviço da vida. sim. E que bom que você se dispôs a vir aqui E as nesses minutos. ajudas através do SUS, nos postos de saúde, que são as unidades básicas de saúde, ou nos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que tem na grande maioria dos municípios do estado do Maranhão, do Brasil inteiro, né? Então busquem o atendimento, é demanda espontânea, não existe marcação, chegou lá, tem um terapeuta para atender. E eu estou no CAPS de São José de Ribamar. Um beijo aos meus colegas de trabalho de lá, os de São Luís também. Aqui eu estou na rede do programa Melhor em Casa, que é um serviço de atenção domiciliar, que a saúde mental também Eu está acho dentro. ótimo, muito bom que tenham inserido esse contexto. Isso. Muito obrigado, até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Não sai daí, a gente volta já.